Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma história de capa que conta como foi que o Hachi chegou lá na Kami e no Papag, né? Como foi que eles abriram aquela barraquinha de Tokoyaki também, que a gente vê nos eventos do arquipélago de Sabaody, beleza? Eu não vou poder postar as imagens aqui no vídeo por questão de direito autoral, mas você pode encontrar as imagens nas fandoms, tá? Tem a história completinha das histórias de capa lá em ordem, e eu recomendo que vocês me acompanhem por ali, tá bom? As histórias de capa ocorrem entre os capítulos 182 do mangá até o 228, beleza? Sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Vamos começar então falando primeiramente, né, como foi que o Hachi chegou aí, começou essa jornada. Depois do que aconteceu lá no Parque Arlong, o Hachi ele pula do navio da marinha que tinha capturado todo mundo, né, que tava ali transportando a galera. O que é bem interessante, porque depois que ele cai na água já era, não tem como pegar, né, o cara é um homem-peixe. Então ele decide voltar para a Ilha dos Homens-Peixe. Só que no caminho acontecem várias coisas muito bizarras. Primeiramente, ele cuida ali de um tubarão-panda que machucou ali a cara dele, né, aparentemente. E em recompensa a isso, o tubarão-panda divide ali parte da sua comida com o Hachi. É bem interessante que eu já falei isso aqui, acho que mais de uma vez, que os animais de One Piece, eles têm algum grau de sapiência, ainda que limitados, mas eles têm ali meio que uma inteligência tribal, mas ainda tem. No caso aqui, esse tubarão-panda, ele pegou destroços de navio, restos de navio, e criou uma casinha, né? Foi bem legal ali de ver. E ele guarda a carne ali na geladeira, inclusive, como se fosse uma pessoa, bem interessante. E aí depois a gente também viu uma outra cena bem legal, que é o Hachi dividindo essa comida que ele ganhou daquele tubarão-panda com um homem que estava ilhado, um humano. E isso é bem louco, porque se você parar pra ver, né, o que acontece lá no Parque Arlong, a gente vê que eles têm ali um sentimento, né, de dar o troco nos humanos, de supremacia, vamos dizer assim, em cima dos humanos. Só que o Hachi, ele não pensa igual ao resto do grupo. Isso aqui tá bem claro aqui que ele realmente não pensava exatamente igual ao grupo. Ele sabia que ele era boladão em comparação ao humano normal, mas em contrapartida ele nunca teve grilo assim de julgar os humanos ou coisa desse tipo. Pra ele, os humanos só, beleza, pode ficar, pode existir, não tem problema nenhum, né? Não tem grilo nenhum. E aqui então ele ajuda esse cara que tava ilhado, passando fome ali. E em resposta, o homem dá pra ele um anel. Esse anel o Hachi acaba no meio do caminho entregando pra uma princesa peixe dourado. Aparentemente essa princesa aí, ela tinha perdido um anel dela. E o Hachi entrega esse anel então do cara que tava ilhado. E, como agradecimento, ele recebe uma arma, ele recebe um tridente ali então como agradecimento. E ele usa esse tridente logo depois, porque ele encontra ali um javali, um peixe javali, melhor dizendo, que tá nadando ali, fugindo de um rei do mar. E o Hachi luta contra esse rei do mar e mata ele usando o tridente. Cara, o Hachi derrota uma criatura gigantesca usando apenas sua força e um tridente. Mano, o cara é brabo, o cara é brabo pra caramba. Aí então ele salva esse peixe javali, só que esse peixe javali ele tá com alguma coisa ali na garganta dele, na barriga dele ali, tem alguma coisa acontecendo, e ele acaba regurgitando a Kami e o Papag, mostrando aí então que eles estavam de novo sendo engolidos por outra criatura marinha. Acontece então que eles agradecem ao Hachi por não deixar esse peixe javali ser devorado por um rei do mar, senão eles nunca teriam conseguido escapar. Só que neste momento aparece aqui os Piratas Macro. Esses Piratas Macro tem uma história interessante por trás deles, mas eles não têm grande serventia, né, durante o arco lá do arquipélago de Sabaody, embora eles apareçam, eles trabalham lá para o Duval. O que acontece? Esses Piratas Macro é um grupo de 3 homens-peixe, é um trio basicamente, e o que acontece? Eles têm ligação com os Piratas do Sol, lá do Fisher Tiger. Por quê? Eles faziam parte do bando do Fisher Tiger, que a gente sabe que não curtia essa parada de escravidão e tal, né, por causa daquela situação que tem em Ryobitos e tal. E acontece que depois que o bando dos Piratas do Sol se desfizeram, a gente teve uma divisão, um racha, né, entre o bando ali. Alguns seguiram o Jinbe,
outros seguiram o Arlong e outros, no caso aqui os Piratas Macro, formaram esse trio, né? Esse trio aí de piratas. E eles estão atrás da Camille, eles querem sequestrar ali a Camille para vender ela como escrava. Ou seja, esses Piratas Macro, apesar de fazerem parte do bando do Fischer Tiger, eles ainda assim, né, não se importavam em traficar pessoas se fosse necessário. Tanto que eles estão trabalhando para o Duval, que faz uma coisa bem parecida, né? Então é bem interessante. Acontece então que eles conversam com o Hatch e eles decidem trocar a Camille por um mapa. E esse mapa que eles dão para o Hatch é um mapa que supostamente tem ali no final dele a receita do lendário Tokoyaki de Gekiuma, que é um Tokoyaki super especial, super saboroso. Tokoyaki, pra quem não sabe, é aquele bolinho de polvo que a gente vê muito no Naruto, tá? É aquele bolinho de polvo no espeto. Mas não precisa ser no espeto especificamente, tá? É só o bolinho em si. Acontece então que o Hatch ele tem esse sonho de ter essa barraquinha de Tokoyaki, ele já mostra interesse nisso. Tanto que ele troca a Camille sem maiores dificuldades, foi fácil para ele fazer a escolha. Então ele vai viajando atrás dessa receita, ele vai até no caminho ali pensando na mulher que ele gosta, que é a tal da Octopaco, né, que de repente que ela deu um fora nele no passado, que ele fazia Tokoyaki, mas não era tão gostoso assim a princípio. Mas, de repente, aí com essa nova receita, ela gosta, de repente ela dá uma moral aí pro Hatch. Acontece que no final do mapa não tinha nenhum ingrediente de Tokoyaki. Na verdade, o que tinha era um polvo gigante conhecido como Mash, ou Mash, como queira chamar. E quando o Hatch descobre esse polvo, ele fica pistola, porque ele acha que os Piratas Macro enganaram ele, né? Então ele decide bater esse polvo, derrotar o polvo. E ele derrota assim esse polvo gigantesco, mostrando mais um momento aqui de poder absurdo. Ele então vai lá tirar satisfação com os Piratas Macro. No caminho ele encontra o Papag, que acaba entregando a localização dos caras. E então a gente vê aqui a embarcação deles, né, que parece um carro, né, parece um carrinho ali, é bem engraçado. E o Hatch ele vira essa embarcação dos Piratas Macro, dando uma porrada, que é o tal do Octopus Punch, ou Octopunch, como queira chamar, que ele acaba vindo ali de baixo pra cima e dá um Horyugen na embarcação e vira ela, com um soco, mostrando que o Hatch realmente era muito, muito forte, tá? O que deixa o Zoro ainda mais exaltado, por ter derrotado esse cara aqui. Enfim, acontece que quando ele vai ali confrontar os Piratas Macro, ele acaba descobrindo, depois de arrebentar os caras, que eles não estavam enganando o Hatch. De fato, no final do mapa tinha a receita secreta do Tokoyaki, só que o povo estava guardando, eles não falaram essa parte, né? Esse pequeno detalhe, eles omitiram. Fez toda a diferença, né? Então o Hatch volta lá no polvo, acaba pegando ali então os tais ingredientes da receita. A Camille e o Papag ficam impressionados, né, com o polvo gigantesco ali e tal. E o Hatch então leva o polvo, leva os ingredientes ali para fazer o Tokoyaki lendário. E também ele tem ali aparentemente alguns tesouros também que ele pegou ali com os Piratas Macro. Depois a gente vê a tal da Octopaco também, que ela não está disponível no momento. Depois a gente vê ali que parece que um local ali, parece que uma vila, vamos dizer assim, de homens bagres ali. Eles meio que a vila foi esmagada por um navio que afundou. Então o Hatch chega ali, vê a situação toda, e o que ele decide fazer? Ele pega o tesouro e ele foge. Aparentemente ele foge, ele corre, né? E a galera fica, como assim? Você vai abandonar esse pessoal, pô? Ajuda aí a galera, né? E o Hatch, na verdade, ele tá fazendo isso, porque ele pega o tesouro e ele acaba trocando por mantimentos, que ele acaba usando para criar uma barraquinha de Tokoyaki ali, junto com a Camille e com o Papag. E ele acaba, então, alimentando essa galera toda ali, os homens bagre, né? No caso, e acaba se dando muito bem. E a própria Octopaco acaba aparecendo ali pra dar uma olhada aí nesse Tokoyaki especial que o Hatch tá fazendo. E é o momento dele, né, cara? Só que não, porque a Octopaco, ela não queria o Hatch, né, em nenhum momento. Ela só queria os bolinhos de polvo, na verdade, né? Bem louco, né? Polvo comendo polvo, enfim. Acontece então que depois do Hatch levar um fora, a gente vê ele ali então
olhando o pôr do sol junto com a Camille e o Papag. Foi uma aventura muito louca, né? Eles pararam ali então para refletir tudo o que aconteceu. E o Hachi continua ali então lembrando desse sonho dele de abrir uma barraquinha, né? No caso de Tokoyaki. E ele chegou até a fazer isso, né? Para ajudar ali o povo Bagre, no caso. E esse povo acaba entregando ali como recompensa pro Hachi um navio. Pois é, eles fizeram ali aparentemente um navio. E um navio de Tokoyaki. Pois é, chamado de Tokoyaki Hachi. Porque aquele 8 gigante que tá na vela, na verdade 8 em japonês se fala Hachi, que é o apelido aí do nosso querido Homem-Polvo, né? Então eles fizeram essa embarcação aí para o Hachi como recompensa por ter ajudado na situação toda. Então o Hachi, junto com a Camille e com o Papag, acabam inaugurando o Tokoyaki Hachi, né? Bem interessante, e é daqui então que acontece todas aquelas loucuras que a gente vê lá no arquipélago de Sabaori, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds, fui!